Fala, meus queridos, beleza? Thiago Mangrich aqui e seja muito bem-vindo a esse mundo da fotografia e do vídeo, onde cada clique conta uma história e cada frame captura um momento único de nossas vidas. E no programa de hoje nós temos o oferecimento de um dos parceiros, cara, que eu sou fã de carteirinha. Ele é meu amigo, ele é meu brother e ele faz, cara, essas peças aqui, ó, extremamente única, exclusiva, do Guto Campos Cerâmica. Então, para você que ainda não conhece, né, Gutão? Faz o teu jabá, irmão. Faz a tua venda aí. Mostra aí o teu cafezinho aí. Vou falar, então. Para você que tá em casa aí, ó, e pode ter a oportunidade de tomar um cafezinho diretamente dos produtos Guto Campos Cerâmica, que são cerâmicas artesanais, feitas em alta temperatura, 1240 graus. Então, você pode adquirir como? Como, Thiago? Como você vai adquirir? Como você vai adquirir isso aqui? Você vai entrar no Instagram do Guto, que a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo, Guto Campos Cerâmica. Entrou lá no Instagram, você vai ver, cara, um repertório, uma coleção agora de inverno 2024, maravilhosa para você presentear aquela pessoa querida, aquela pessoa amada, né? Ou se presentear, por que não? Né, Gutão? Dá esse presente para você. Eu tenho certeza que o café, que a água, o chá, ele vai ser outro sabor. Ele vai ter uma experiência ímpar. Eu tenho certeza que você vai adorar. E, obviamente, que a gente precisa lembrar dos nossos parceiros aqui, que é a Epix e a Banlec. São duas plataformas que eles tiveram a brilhante ideia de se fundirem e criar uma plataforma única para ajudar os fotógrafos que precisam de um site, que precisa vender a sua foto, um serviço online. Enfim, tem tudo lá e a gente vai deixar também aqui na descrição. E se você precisa se posicionar, se você precisa de uma agência de marketing que é especializada para fotógrafos, para criar uma estratégia de marketing, trabalhar o seu tráfego pago, a Cena Digital do meu amigo Marney. Entre em contato com eles lá que com certeza você vai ter uma equipe preparada para te ajudar e potencializar ainda mais o seu negócio. E sem mais delongas, no programa de hoje a gente tem a honra de receber, cara, uma pessoa que a gente conhece pela internet, a gente está se conhecendo hoje aqui, presencialmente, que a gente já admira, que a gente já reconhece que é uma pessoa incrível que o mundo precisa conhecer, precisa saber que ele existe, e a gente teve a honra de receber Fabrício, cara, que honra, irmão. Obrigado por você estar aqui, cara. Eu sei que você tem uma agenda aí, né, no mundo inteiro. Mas, cara, você tá aqui com a gente, mano. A gente fica muito feliz e seja muito bem-vindo. Pô, eu que agradeço. Me sinto não só honrado, mas lisonjeado pelo convite, porque realmente eu sou uma das pessoas que mais ajudou a propagar a parte do podcast aqui no Brasil. Quando eu voltei, morei 8 anos fora do país. Quando eu voltei para o país, uma das coisas que eu queria trazer para cá era o podcast. E foi uma das coisas que eu desenvolvi, fui em podcast de muitas pessoas e tal. Então, quando você me encontrou, depois até quero que você fale um pouco como que você me encontrou. Porque eu decidi investir no digital justamente para trazer o conhecimento, a minha história, dividir com as pessoas a importância delas acreditarem mais em si mesmas, delas poderem abrir seus horizontes e conhecer o mundo. Eu conectei com 164 culturas, voei para 147 países. As pessoas devem estar curiosas, né? Por que 164 culturas e 147 países? Porque, na verdade, 147 países foram os países que eu verdadeiramente voei, onde eu pisei e aonde eu operei para esses locais, eu mesmo no comando de aeronaves de longo curso. E as 164 culturas foi da época que eu estava dentro de uma grande empresa mundial de linha aérea, uma empresa que é hoje considerada a melhor empresa do mundo. E nessa empresa, eu conectei com 164 culturas, porque tem países que eu não fui, como, por exemplo, Fiji. É um lugar que eu tenho contato com pessoas de lá, mas eu nunca estive lá. Até um certo tempo, vários outros locais eu não tinha conhecido, mas eu tive essas pessoas como parte da minha tripulação. Então, em aviões grandes, aviões de longo curso, a gente trabalha com 13 a 25 pessoas, por exemplo. Categoria de avião que eu operava, eu estava no comando de 13 pessoas diretamente, fora as pessoas que você está comandando indiretamente. Se você pega hoje um Airbus 380, na empresa que eu voava são 25 comissários. Quando você está numa Emirates, por exemplo, você tem 26. Então, uma tripulação muito grande. Então, prazerzaço estar aqui, participar, dividir todas essas histórias aqui. E eu sei que o podcast alcança muitas pessoas. As pessoas
se sentem conectadas, elas se sentem parte, né? Sim. Cara, só com essa apresentação a gente já pode terminar o episódio. Obrigado, gente, valeu. A gente vai agora para a parte 2 do nosso episódio aqui. Cara, mas talvez alguém já tenha feito essa pergunta, mas se não fizeram, quem é Fabrício Moresco? Cara, Fabrício Moresco é um cara que demorou quase 40 anos para conseguir enxergar isso na sua vida. Eu estava sempre fazendo aquilo que as pessoas esperavam de mim, procurando satisfazer as pessoas, procurando ser do jeito que as pessoas queriam, procurando agir do jeito que as pessoas queriam. E aí eu me conectei com a neurociência há aproximadamente 8 anos atrás. E aí por isso que hoje a determinação é Neuroaviator. As pessoas perguntam, afinal de contas, o que é um Neuroaviator? E o Neuroaviator se entrelaça justamente com eu ter esse encontro comigo mesmo. Parece uma coisa filosófica, parece que esse clichê, parece uma coisa assim que você fala, nossa, mas lá vem aquela... Cara, tudo está realmente na conexão consigo mesmo. Então hoje eu sei que eu sou uma pessoa que gosta da vida, uma pessoa que gosta de ter experiências novas. Eu gosto, às vezes as pessoas utilizam aquela referência do arquétipo, né? Eu tenho muito essa questão de ser aventureiro, mas não ter o arquétipo explorador, por exemplo. Mas eu sempre gostei de aprender coisas novas. Hoje eu me considero um polímata. Às vezes as pessoas falam para mim, nossa, mas isso não é muita prepotência você se considerar? Eu falei, cara, antigamente nós tínhamos referências como Isaac Newton, como Thomas Edison, como o próprio Da Vinci, que é um cara que eu me inspirei muito, né? Porque eu tenho cidadania italiana também, então eu procurei utilizar quem era de descendência italiana para ser uma pessoa que eu fosse me inspirar. Sim. E eu lembro de várias coisas que eles fizeram, inclusive o Da Vinci em especial, porque ele é o cara que é considerado o inventor do helicóptero. Tem vários outros que vieram fazendo alguns nuances, ele é um cara muito icônico, e depois chegou o Sikorsky, né, que é um cara que tem toda uma história lá, ele é ucraniano, e aí na época foi indo para os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos que ele fez o nome dele, por isso que é esquisito o cara falar assim, caramba, o verdadeiro inventor do helicóptero tem o nome Sikorsky, o nome russo, mas é americano, né? Foi isso que aconteceu. E essas pessoas tinham essa condição de elas aprenderem várias artes, né? Aprenderam física, matemática, até a parte de biologia, a parte do conhecimento humano, né? Sim. Tem aquela foto famosa do Da Vinci, né? Onde aparece o corpo humano e o que está envolvendo. E ali eu comecei a perceber que o que é Fabrício Moresco, respondendo a pergunta? É apenas um ser humano que tem um desejo absurdo de viver a vida e aprender com a vida. Como? De todas as formas possíveis. Através de livros, que era uma coisa que por muito tempo eu odiava, através de podcasts, conhecendo pessoas novas, vivendo experiências novas, mas uma coisa, já deixando uma deixa aqui para você, a melhor maneira de você realmente aprender é você vivenciar aquilo que você está tendo a oportunidade. A maioria das pessoas faz o quê? Não, eu vou ler até chegar no momento bom, não, eu vou fazer um curso, eu vou me conectar com um mentor, eu vou fazer assistir mais um vídeo, não, eu vou comprar esse treinamento. Faça isso. Todas essas formas são maravilhosas, mas nada vai superar a tua vivência e o aprendizado que você vai ter com aquilo. Teve muita coisa que eu comecei, eu não gostei e eu descontinuei. Então, às vezes a pessoa fala assim, não, a pessoa desistiu. É diferente de desistir. Sim. Por exemplo, a corrida. Corrida é uma coisa que eu não desisti até hoje. Eu só não estou no sofrimento da corrida porque eu decidi que a corrida para mim é um sacrifício. Inclusive já segue uma segunda dica aqui. A diferença de você viver o sacrifício e você viver o sofrimento. Sacrifício é uma coisa que parte intrinsecamente do teu coração e que você decide fazer por muito tempo para fazer dar certo. Não é o que você verdadeiramente gostaria de fazer, mas é o que precisa ser feito. Quando você entra em sofrimento, o desgaste e a dor vai ser a mesma. Só que a energia que você está colocando é uma energia ruim, uma energia de obrigação. E aí não dá um resultado positivo, você não tem aprendizado com aquilo e na maioria das vezes causa frustração. Então vamos pegar, por exemplo, uma coisa que eu lutei por muito tempo era essa questão do peso. Cara, se toda hora você está passando por uma dor de obrigação, tô acima do peso, eu tenho que emagrecer, eu tenho que fazer uma dieta milagrosa, eu tenho tal, aquilo te causa uma dor, você começa a falar, caramba, eu sou um gordo frustrado. Agora, se você fala assim, cara, se eu melhorar a minha alimentação, melhorar o meu sono, melhorar a minha hidratação, entende? E aí, eu até concordo, a água produção fica aqui ficou de altíssima qualidade, cara. Até vou... A água fica diferente, cara.
Muito bonito, realmente. Então, recomendo, eu já testei aqui, inclusive eles falaram que eu posso levar um kit desse aqui, de brinde e tal, né? Então, eu aceitei. Então, essa coisa de você aprender a hidratar, aprender a fazer exercício físico, aprender a se alimentar corretamente, não precisa ser aquela coisa que vai ser um sofrimento para você. Mas você pode fazer alguns sacrifícios e determinar como você vai levar. Então, isso foi o grande aprendizado que eu tive. Então, por isso que hoje eu sei que eu deixo fluir a minha parte como ser humano. Antigamente a pessoa perguntava, falava, não, eu sou aviador, eu sou treinador, eu sou instrutor, eu sou professor. São cargos, são nomes, são funções que a gente desempenha, são papéis, talvez, que você interpreta na tua vida, né? Inclusive o papel de pai, o papel de filho, o papel de gestor, o papel de comandante, quando eu estou na função de comandante. Mas, acima de tudo, eu sou o Fabrício, o ser humano, que gosta de viver a vida intensamente. Caramba, não, dá pra perceber o quanto que tu te entrega, né? Eu acho que tu tens essa personalidade de, tipo assim, cara, se eu quero isso, eu vou atrás. E como que surgiu a aviação na tua vida? Isso veio de família? Isso veio de algum filme? Isso veio de algum desejo? Como é que despertou esse interesse? Porque hoje, até o pessoal deve estar se perguntando, pô, mas o cara viajou tanto e tal, como que foi essa oportunidade pra ti? Como que foi essa tua trajetória profissional? Cara, segundo a minha mãe fala, eu falo de aviação e transpiro aviação desde quando eu era criança. Desde quando eu, como diz os antigos, eu não me conhecia por gente, né? Traduzindo hoje pela neurociência, tipo, eu não tomei consciência sobre quem eu sou, o que eu faço ou por que eu faço. O que eu lembro, assim, da parte que eu tomei consciência que, para mim, dali para frente começou a ser a parte lógica, é que o meu pai, ele por muitos anos foi representante comercial. Antigamente chamava de viajante ou de caixeiro viajante. E tinha do lado do aeroporto principal de Erechim, que é o lugar onde eu nasci no Rio Grande do Sul, tinha um parque chamado Parque dos Viajantes. Quando dava a sorte do meu pai estar em casa, a gente ia a esse parque. Era um momento muito bacana familiar. E eu lembro que às vezes eu estava na piscina e era bem a posição onde os aviões faziam a aproximação para pouso. Então eu ficava lá e ficava meio que sonhando. Cara, como que seria estar lá em cima? Como que seria estar voando? Como que é estar lá dentro voando uma máquina dessa? E aí um dia eu pedi pro meu pai, eu falei, vamos ali para conhecer e tal. Eu até nem sabia que tinha amigos dele lá. E aí eu fui criando o gosto pela coisa. Só que aí começou a parte, novamente, não do sofrimento, mas do sacrifício. Porque o meu pai não queria que eu fosse para aviação. A minha mãe me apoiou durante toda a trajetória. Mas o meu pai queria que eu seguisse os passos dele. O meu pai queria que eu seguisse como representante comercial. Ele falou, um desperdício. Você hoje está aqui, eu tenho várias empresas que eu represento. Você poderia dar continuidade e a gente teria um excelente mercado recurso, trabalhando juntos, né? Tanto que eu viajei com ele muito tempo. E aí eu acho que ali também surgiu o gosto pelo viajar, por conhecer coisas novas. Então, meu pai tinha um ditado que ele falava assim, aonde o presidente do país sobrevoou no ar, eu coloquei os meus pés, porque ele conhecia literalmente o Brasil todo e boa parte da América Latina. Então, eu viajei com ele o Brasil todo, viajei com ele para Bolívia, viajei para o Paraguai, viajei para o Peru, viajei para toda a parte sul aqui nessa Argentina, o Chile, o Uruguai, toda essa área eu viajei com ele. E aí foi criando esse gosto. Lá naquela época foi onde eu me interessei pelo espanhol, fui aprendendo a falar espanhol e aí uma coisa foi conectando a outra. Com a outra, porque eu imagino que assim, claro, meu pai não foi fotógrafo, mas ele tinha uma Yashica que fazia os registros em casa, que a gente tem a documentação disso. E, claro, naquela época, lá em 86, né, 90 e tal, se tinha um pouco mais de acesso a essas coisas, então para ele era algo que, poxa, vamos recordar. Vamos ter essa memória preservada de alguma forma. Eu tinha um professor meu que falava, recordar é viver. Exato. Você traz essas recordações daquilo que você viveu. Exato. E talvez isso te vai impactar no futuro. Porque hoje a gente pega uma imagem, a gente tenta lembrar de um momento que marcou nossa vida e te faz lembrar daquilo que foi vivido, te traz uma boa emoção. E qual que é a foto? Aí não precisa ser a foto pronta, né? Mas qual que é a tua fotografia, né, visual que tu teve, que tu pode compartilhar com a gente, que mais te impressionou, que mais te impactou, um lugar que tu viajou, um lugar que tu viu, algo que tipo assim, cara, isso mexeu pra tu talvez tomar a decisão de estudar neuro, de ir pra outros caminhos, sabe? Cara, eu acho que a fotografia mais icônica, assim,
Inclusive é interessante que eu estava com uma inflamação no olho e durante o momento que eu fui conhecer esse lugar, eu não sabia se era inflamação no olho ou eu realmente estava me emocionando com aquela situação. Uhum. A gente ia, dentre esses voos que eu tinha feito em vários locais do mundo, a gente foi para um lugar chamado Ruanda. Inclusive tem um filme chamado Grande Hotel Ruanda. Uhum. E esse filme, ele conta a história, agora não vou lembrar o nome das tribos, eram duas tribos ali, Tutsi e uma outra tribo, que eram rivais do pessoal. A gente operava os dois locais ali, a gente operava Entebbe e operava Kigali, que são as duas cidades ali onde a gente operava. E nessas áreas foi justamente onde eles tiveram um conflito, como se fosse aqui Argentina e Brasil, ou Brasil e Uruguai ali, nas cidades sendo muito próximas. E ocorreu um dos locais mapeados do mundo que ocorreu um holocausto. Era uma briga ali de tribos que foi aquecendo, e isso foi se tornando uma rivalidade muito grande, e aí entrou o momento de uma matança assim absurda. Uhum. E o único lugar que tinha para conhecer, no lugar tipo assim, tem um lugar para ir, era esse museu. Só que eu não sabia que existem vários museus do Holocausto. Depois eu tive a oportunidade de ir na Alemanha também. E depois não quis mais ir em nenhum outro lugar, porque eu recomendo que você vá pelo menos uma vez, mas é extremamente triste. E ali foi a primeira vez que eu comecei a me fazer perguntas mais profundas, tipo assim, o que leva o ser humano a dizimar o próprio ser humano? Então, ali ele conta toda a história dessa dizimação que teve, essa matança que houve na área de Kigali, e depois você vai andando e você vai vendo essa replicação que nos museus onde teve o Holocausto, eles replicam os outros. E eles falam que é justamente para você tomar consciência de que às vezes uma briguinha que o pessoal lá do Rio Grande chamava de rusguinha, daqui a pouco vira um negócio que você criou um conflito absurdo. E ali eu lembro de ver a foto de lá, não a foto, nem estamos falando de nazismo, nem estamos falando acho que foi Mao Tse-tung, que foi um dos caras famosos também que mais matou pessoas, mas a hora que eu olhei o que aconteceu ali, eu falei, cara, eu vou querer assistir o filme. E o filme mostra de uma maneira bem mais leve o que foi, né? Ali eu ver a foto ao vivo, da quantidade de corpos, da quantidade de pessoas, aquilo me impactou muito. E aí, juntando com o erro humano, que é o que as pessoas tanto caçam na aviação, ainda que as pessoas falem, não, a gente avalia o erro humano só para a gente poder aprender com os erros. Cara, já tem muita gente em conflito comigo aqui no Brasil por esse posicionamento meu, e eu falo para as pessoas, cara, é o meu posicionamento. Você pode até dizer que, mas é a tua opinião. Eu já não digo que é minha opinião, porque é baseado em estudo científico. Se você começar a procurar o erro, você vai só encontrar o erro. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a voltar. Tem um pesquisador chamado Sidney Becker. Esse foi o primeiro cara que abriu a minha mente para a neurociência. Porque ele fala, o termo em inglês é hindsight, quer dizer, de trás para frente. Então, se eu olhar de trás para frente, vamos pegar um acidente famoso que é o do Sully, que foi um acidente bem sucedido, se é que você pode chamar de acidente bem sucedido. Eu sempre falo para as pessoas, isso é um conceito meu também. No meu conceito, o acidente bem sucedido é o seguinte, não importa o que tenha acontecido errado, se no final a tripulação conseguiu pousar, seja na terra, na água, no mar, em cima de uma árvore e salvou as pessoas que estavam lá dentro, foi bem sucedido. Mas por que aconteceu como tal? Não é minha área de pesquisa, isso aí é um outro problema. Então, essa área de pesquisa, de CRM, de investir em entender a parte cognitiva, a parte que está relacionada ao conhecimento, existe desde aproximadamente 1970, que foi onde foi criada essa ideia que a gente tinha que entender o comportamento humano. Eu quis entender o que está por trás do comportamento. Então, eu não estudo o comportamento propriamente dito. Eu estudo o que influencia o comportamento. Mas isso levou para mim, 6 anos sofrendo dentro de empresa aérea, tentando falar, cara, como que pode? A pessoa super experiente teve um acidente. E qual que foi essa tua virada de chave para tu entender esse cara? Eu preciso entender melhor sobre isso daqui. Qual que foi a experiência que tu, que tu pode relatar, obviamente, né? Que porque... Vamos ser bem sinceros, né? Eu, como uma pessoa do tripulante ali, tá ali, tá viajando e tal. Cara, a gente confia cegamente na equipe, no piloto e etc e tal, que ele tem essa... Só que a gente tá lidando com pessoas. E que pessoas que podem mudar de opinião, que podem talvez dar algum problema, que pode qualquer coisa do tipo. Como confiar, como, né? Claro, a gente entende que existe uma companhia, que ela vai recrutar pessoas que realmente têm esse compromisso, porque
Porque, cara, é uma responsabilidade de vidas que você está carregando ali, que obviamente se pode ter um problema mecânico, pode ter mas também pode ter o erro da pessoa, pode a pessoa também ter uma má fé, pode a pessoa, sei lá, quer acabar com a sua vida e vou levar todo mundo junto comigo. Isso pode acontecer de uma certa forma, mas qual que foi a tua virada de chave que tu percebeu que, cara, eu preciso entender melhor isso para talvez alertar pessoas a não cometerem? A virada de chave foi tudo exatamente no mesmo dia, num único dia. E, na verdade, apesar de eu dizer que era um único dia, ela começou no dia anterior, né? Então, seria quase 2 dias. Mas vamos dizer que seria um único dia dentro de 24 horas que aconteceram. A gente está fazendo um voo para Natal na noite anterior. Nessa ida para Natal, atrasou muito a nossa saída do aeroporto que a gente tinha saído em São Paulo para ir para Natal. Ele passava por Brasília, depois por algum outro lugar, teve alguns atrasos. Quando nós chegamos em Natal, a gente estava o que a gente chama na aviação regulamentado. Regulamentar significa o quê? Você invadiu o limite de regulamentação que te permitiria, no horário correto de decolagem do avião para retornar para São Paulo, a gente está retornando. E aí, uma das comissárias, por isso que sempre se fala, é um princípio básico que você pode ter na cabeça. Às vezes você acha que você não é um líder, mas qualquer pessoa, em qualquer momento, pode se levantar como líder, e não só pode se levantar como líder, como pode fazer uma grande diferença entre você ter um acidente ou não. E essa menina, que era uma menina nova, a gente falou, poxa, vamos considerar, foi pouca coisa que mudou. Vamos considerar com eles atrasar, fazer alguma coisa para a gente conseguir fazer o ajuste. Ela falou, não, eu estou cansada e eu não vou colocar em risco a aviação na condição que eu estou. E aí a gente parou o voo e foi uma mudança de escala. Nessa mudança de escala, a gente pegou um outro voo, retornando por Brasília. E a hora que chegou em Brasília, me chamou muita atenção o que o comandante que estava comigo no voo falou. Não sei por que começou a se bater papo ali, falar de alguma coisa tal, e esse cara falou assim, tem 2 coisas que eu temo muito na minha vida que eu nunca gostaria de passar. Era morrer afogado ou morrer queimado. E eu falei assim, caramba, cara, que troço pesado, né, tal. E eu lembro que a minha mãe tinha medo de água, umas coisas assim. A gente pousou em Congonhas. A hora que nós pousamos em Congonhas, eu tinha sequência de programação. A escala entrou em contato comigo e falou assim, desembarca agora, porque vai entrar o outro comandante e aí você encerra a jornada aqui em São Paulo. Cara, todo mundo temia uma ligação da escala, porque normalmente a ligação da escala era para mandar você para ir para um outro lugar, para estender jornada, para fazer uma etapa a mais, alguma coisa. E aí o que aconteceu? Eu desembarquei naquele voo em São Paulo e eu fiquei com aquele negócio na cabeça. A aeronave foi para São Paulo, decolou de São Paulo no finalzinho da tarde, e pousou em Congonhas, na pista 35, com vento de cauda, com pista molhada, numa condição extremamente crítica. E aí ficou aquela dúvida, se o comandante esqueceu de reduzir, ou se era o problema do reverso realmente, ou se foi algum problema de sistema que não processou que ele tinha reduzido as manetes, que era um dos possíveis erros que poderiam ter acontecido. E a aeronave perdeu a reta e entrou no posto de gasolina lá, que ficou aquele acidente famosíssimo no Brasil, sendo que até hoje é o acidente mais icônico e foi o acidente onde se teve maior perda de vidas, porque envolveu inclusive pessoas no solo. E aí, aquilo começou a conflitar com algumas coisas na minha cabeça. Porque depois eu descobri que um amigo que estava lá em Porto Alegre também teve uma mudança de escala e era para ele voltar tripulando esse voo. E como o voo atrasou o embarque, ele falou assim, cara, o copiloto ficou preso no trânsito, muda e vai para o outro avião e aí você vai direto para o Rio de Janeiro, você não vem para São Paulo. Quando esse avião virou uma bola de fogo em São Paulo, todo mundo ligava para ele para querer saber, cara, será que ele embarcou, se ele não estava? Só que como o voo Rio era um voo mais longo, ele estava com o celular desligado. E o pessoal desesperado, achando que ele estava num acidente. Só que aí o que aconteceu? Por que eu estou contextualizando tudo isso? Porque eu já tinha estudado várias coisas. Já tinha estudado lei da atração, já tinha estudado que os teus maiores medos atraem aquilo e você acaba passando por aquilo que você mais teme. Então você atrai o teu maior medo. E aí eu comecei a pesquisar a fundo. Eu falei, cara, até que ponto o comandante pode ter atraído essa situação? O cara tinha acabado de falar que o medo dele era morrer queimado. Foi justamente o que aconteceu. Aí tem pessoas que falam, tá, mas ele não morreu queimado, ele morreu no impacto e tal. Mas não veio o caso. O avião virou uma bola de fogo. Aí o outro colega, ele não tinha nada a ver com aquilo e ele foi redirecionado e foi para um voo do Rio de Janeiro e também se salvou. E daí eu comecei a me fazer perguntas. Depois eu descobri que outros pesquisaram isso no mundo todo
sobre uma síndrome que acontece onde a pessoa não aceita e ela chega a ficar com estresse pós-traumático de uma coisa não pelo acidente, porque ela não consegue se ver merecedora de ter preservado a vida. Então, existe esse estudo de tipo assim, você ser a única pessoa, o avião bateu e uma única pessoa sobreviveu, e essa pessoa que sobreviveu fica nesse impasse. Ali disparou essa coisa de eu começar a procurar o que eu posso fazer. E aí sim, eu cheguei a respostas, só que a maioria das pessoas não quer, vamos voltar lá ao que eu falei no início, não quer fazer o sacrifício. A pessoa quer viver o sofrimento depois. Então, o que acontece? É difícil você considerar aprender que 35 ml de água para cada quilo corporal, você consegue calcular o quanto que você precisaria tomar durante o dia? A quantidade de água que a gente que precisa tomar é muito maior do que a quantidade que você foi ensinado, aproximadamente 1,5 litro a 2 litros. Não. No meu peso e na minha idade, no nível de treino que eu tenho, considerando a musculatura, eu tenho que tomar de 4,3 a 5 litros de água por dia. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, mas eu tô mal, eu tô com dor aqui, eu tô com dor de cabeça, Cara, só a hidratação já resolveria uma boa parte das coisas. O sono, as pessoas falam, eu não preciso, eu durmo 4h30, tá bom. Sim, parece que tá bom, mas você perde funções cognitivas. Você perde o alerta, você perde a atenção, você perde percepção. Você, às vezes, está sonolento ou está demorado para processar alguma informação. Tem a ver com isso. Eu comecei a ver a alimentação. A alimentação tem um impacto muito grande nessa questão atencional, tem a ver... Agora já está bem comum, as pessoas já ouviram isso, essa questão da gente ter neurônio no intestino. Você tem produção de serotonina, a maior parte da produção da serotonina é através do intestino. Então, se você tem um problema de flora intestinal, se você não está cuidando da tua microbiota, se você não está cuidando da hidratação, várias coisas, é o que lá atrás os chineses chamavam de você estar enfesado. Você começa a acumular fezes no teu trato intestinal e isso começa a gerar problemas. Só que por muitos anos eu achava isso aí uma palhaçada. Falava, nossa, não tem nada a ver isso aí. Só que hoje a neurociência comprova. Então são coisas pequenas. Eu lembro de um treinamento que eu fiz, a gente estava falando sobre o digital, né? Sim. Um treinamento que eu fiz com um cara chamado Neil Patel. Esse cara é só o cara que dá consultoria para a Netflix, ele dá consultoria para o Facebook, ele dá consultoria para grandes empresas. E esse cara falou, cara, são mais de 50 itens que eu mapeio. Então, tipo, um e-mail que você manda te dá 1 e-mail de ganho na tua venda. Uma mudança que você fez aqui, por exemplo, está usando essa xícara aqui, um negócio que chama mais atenção de melhor qualidade. Te dá mais quase 1% de ganho. Então, cada pouquinho te dá o resultado lá na frente. Aí a pergunta é, será que esse cara teria evitado o acidente se ele estivesse fazendo tudo isso? Não posso prever, é impossível de querer contextualizar. Mas o que eu posso te dizer é que ele teria com certeza maior clareza cerebral, ele teria muito mais disposição, ele teria muito mais rapidez de raciocínio. E o foco talvez estaria em uma outra situação, né? Exato. Essa questão que tu fala, às vezes, da lei da atração, que tu comentou, eu acho que, assim, às vezes, quando tu coloca muita energia em algo que talvez não vai te gerar boa energia, cara, você vai estar exausto, você vai estar cansado, você vai estar... não sei o quê. Só que quando tu coloca um pensamento positivo, alguma coisa que te inspira, que tu vai atrás e que tu vê, que é o que eu vejo em ti hoje. Tu é um cara que foi atrás de conhecimento, de estudo, para hoje mentorar, para hoje dar conselho, dar consultoria, que eu acredito que é um dos projetos que tu faz de forma paralela. Sim. Né? Que tu totalmente. Até pode comentar um pouquinho sobre... Sim, quando surgiu a ideia de começar a mentorar pessoas, uma das coisas que eu me perguntava era assim, cara, como que eu vou pegar esse projeto NeuroAviator, que era para ser um projeto que ia ser aplicado somente na linha da aviação. E por que na linha da aviação? Porque eu mapeei um negócio que é chamado HRO, inclusive está no meu trabalho de mestrado, logo, quem estiver assistindo vai ter acesso a isso, no final do ano vai ser publicado, que são Highly Reliable Organizations, quer dizer, são organizações que têm um nível de treinamento, um nível de processos, um nível de sistematização de treinamento e resultados, que elas são consideradas, a tradução do highly reliable, elas são altamente confiáveis. Então, quer dizer, você é tão treinado para fazer aquilo que você quase que faz aquilo naturalmente. Tanto que eu sou o único cara no país e talvez no mundo que fala para as pessoas, tire a sua vida do piloto automático. Ou melhor, coloque a sua vida no piloto automático. Talvez eu sou a única pessoa que fala, coloque a sua vida no piloto automático. Por quê? Porque as pessoas falam, tira a vida do piloto automático, tira a vida do piloto automático. Cara, se você pegar a Airbus, por exemplo, ela é uma empresa que essencialmente trabalha em
aliviar a carga de trabalho do comandante ou da tripulação em si. Essa carga de trabalho é você tá tendo que botar a mão em tudo ao mesmo tempo. Quando você é bem treinado, a gente falava no início aqui sobre você na qualidade de fotógrafo. É diferente de eu ter feito curso de fotografia, eu ter aprendido fotografia, eu ter entendimento da fotografia e você ter o know-how, você ter no sangue. Então você não para pensar, será que eu coloco mais luz? Será que eu coloco uma luz ali? Será que eu coloco a outra ali? Será que eu preciso de um rebatedor? Não. Você já bate o olho e fala, cara, não tá legal, tem que aqui, tem que ali, tem que lá. Depois você pegar o, como é que chama? Metrômetro, né? Como é que é o... Fotômetro. Você coloca, cara, você vai ver que tipo assim, caramba, eu quase acertei sem precisar. Por quê? Porque é muitos anos. Aviação é a mesma coisa. Às vezes eu estou lá, tá meio veloz, tá meio... Aí você vê que o colega que tem menos experiência... A mão já vai automática, mesmo, né? Será? Tal. Então a Airbus levou anos falando para você que não é para você botar a mão na máquina. É para você... Até tinha um instrutor na TAM que era muito engraçado, ele falava assim, ô mestre, dá uma chance pro avião, deixa o avião voar, pelo amor de Deus, porque o avião voa fluido. Se você começar, põe em potência, segura, não sei o quê, você começa a deixar o que seria a fluidez do voo ficar quadrado. E na vida é a mesma coisa. Então, quanto menos você interferir, melhor. Nessas organizações, highly reliable organizations, você treina tanto que você já está acostumado a fazer aquilo no automático. Trazendo para a neurociência é o quê? É o piloto automático do hábito. Então, o hábito, qual que é a sacada? Pô, eu vejo tanta gente falando, agora virou clichê também. Hábitos atômicos, mini hábitos não sei o que e tal. Mas ninguém te explica o porquê. Então, eu vou te explicar o porquê. Porque o hábito, ele ocorre em uma trilha inconsciente. Você não precisa pensar, e toda vez que você pensa, toda vez que você tem que interferir, toda vez que você tem que botar a mão, como diz o cara, tira a tua vida do piloto automático, você processa, você gasta muito mais a tua condição cognitiva, você gasta muito mais energia para você fazer aquilo e o teu cérebro começa a sabotar, porque o cérebro tem como função economizar energia. A galera acha que a gente tem cérebro que é para pensar, não. O cérebro é só para gerenciar o nosso processo de luta ou fuga e o nosso processo de sobrevivência. Então, na dúvida, você está numa selva, tipo, eu quero fazer uma caminhada, vamos dizer, por que um monte de gente não consegue subir o Everest? Inclusive, fiquei sabendo que deu o recorde em 2023, né, da quantidade de pessoas que foram. Porque hoje tem tanta coisa para te ajudar que a maior parte da galera que não é um alpinista profissional, se bem treinado e tiver uma equipe boa, consegue chegar lá. Só que o que acontece? Você recebe tanto input e tanta coisa que você começa a achar que você vai conseguir fazer alguma coisa. Quando, na verdade, se você pega alguém que é específico e é treinado para aquilo, ele está fazendo isso há muitos anos, subindo morrinhos pequenos, fazendo pequenas escaladas. Quando o cara vai para o Everest, aquilo não é algo tão complexo. E hoje as pessoas começaram, não, coloca tal coisa, e o hábito, a pessoa quer construir algo gigantesco, sendo que, se você for aos poucos, você não precisa tirar do piloto automático, sem colocar no piloto automático do hábito, porque daí são trilhas inconscientes, você vai fazer naturalmente. Cara, tu falando assim, me lembra essa questão da mentoria, que eu julgo ser muito importante para quem está começando, que se tu fala, pô, hoje eu até fiquei empolgado agora para ir escalar o Everest, cara, porque é possível, né? É só questão de treino. Mas pegando um paralelo com a fotografia, a galera que às vezes começa, que está numa outra profissão, que está cansado, que é CLT, que quer ser um empreendedor, busca num mentor, um cara que talvez não tenha, assim, uma expressão nacional, porque às vezes talvez a pessoa vai se achar que não tem o acesso. Mas aquele cara que tá no bairro, que tá na cidade, que já correu ali tudo, sabe processar tudo, vai te facilitar, vai te cortar um caminho, vai te levar mais longe, né? E eu percebo que hoje, tu falou, né, tu comentou aqui com a gente nos bastidores que tu tens um podcast, etc e tal, só que eu percebi que não é a tua área, mas tu estudou a fotografia, tu estudou as lentes, tu estudou a iluminação, né? Tu viu aqui a luz, pô, mas isso aqui, pô, legal, tal. Como é que foi esse teu paralelo para hoje, talvez, né, tá com essa empresa familiar, né, que tu pode comentar um pouco também sobre ela, tu parar, estudar, entender esse conceito para talvez delegar, para talvez ensinar, para talvez ser da maneira que tu queria? Como que foi esse processo? Então, vamos pegar um pouco do aprendizado da aviação, que foi da onde surgiu o NeuroAviator. Na aviação, você tem inúmeros setores e cada setor é treinado de uma forma. Só que a gente é treinado para conhecer o outro setor. Quando você conhece o que o outro está fazendo, você não só
não enche o saco do outro querendo que ele faça do teu jeito, porque por mais que você ache que o teu jeito é legal, aquela pessoa já está fazendo aquilo há muito tempo. Cada um vai ter o seu protocolo de ação e cada um vai estar respondendo ao que normalmente um CEO ou um fundador vai estar te dando como linha de como você deve proceder. Então, por exemplo, vamos pegar a parte do avião em si, só essa parte na aviação. Eu parei o avião no box para preparar o avião para o voo. Eu tenho que conectar com o cara do abastecimento, que vai literalmente conectar a mangueira para abastecer. Vai ter o cara do solo que vai conectar a parte de energia elétrica para a gente não ter que ficar usando a turbina para gerar energia. Eu vou ter que conectar com o mecânico, que é o cara que vai fazer a preparação da aeronave, né? Você sempre faz esse cheque para ver se tem alguma coisa que o mecânico precisa interferir. Normalmente eles fazem o walk around, né? Que é a volta ao redor do avião checando, e a gente faz também. Então ele faz mais as partes específicas e a gente faz mais a parte do voo superficial. Ele faz a parte de motor e a parte mais de freio, mais interna, essas coisas assim, que seria mais a área dele mais específica. E juntando tudo isso, o comissário vai fazer a parte de limpeza, vai fazer a conexão, pode embarcar, não pode embarcar, o pessoal das malas, tudo isso, cara, aqui eu já falei quase 10 setores. Aí você conecta ainda com o controle de voo, você conecta com o cara que vai liberar o teu plano de voo, você vai receber a informação que é do setor chamado DOV, que vai ver quanto vai embarcar de novas malas, de cargas, e vai te dar mais a informação do teu planejamento de voo. Depois de tudo isso, você vai conectar todas essas informações e vai fazer um briefing compilando tudo isso. Então, o que acontece? Quando eu falo para as pessoas da minha condição de mentor, a maior parte das pessoas busca o quê? Aquele mentor legalzão. Tanto que você vê que o produto que mais vende na internet é: te ensino como ficar milionário, te ensino como sair da dívida, te ensino... Beleza, eu também te ensino. Se eu quisesse... Tanto que um monte de gente fala, você deveria largar assim, porque é assim que conecta as pessoas. E lá dentro você explica como é que tem que fazer. Eu falei, cara, mas o foco não é te ensinar a ficar milionário e nem te ensinar a sair da dívida. O foco é te ensinar quais são os processos e procedimentos que você tem que fazer e que você hoje não quer fazer. Então, eu lembro de uma frase, como é que foi, cara? Eu tô tentando lembrar quem que foi. Não lembro quem que foi que fez essa série, um cara bem antigo da área de gestão, que ele falou assim: o artigo mais valioso, que hoje a maior parte das pessoas fala, não, o artigo mais valioso hoje é a atenção. E aí ele fala assim, o artigo mais valioso não é a atenção, o artigo mais valioso é a paixão, é a vontade, o quanto você tem vontade de fazer aquilo. Então eu consigo te ensinar tudo na fotografia, menos fazer com que você tenha paixão pela fotografia e que você queira fazer aquilo com toda aquela qualidade que eu te ensinar. Aí você falou agora respondendo, juntando a parte da mentoria junto com a parte do digital. O que eu percebi? Eu comecei a conversar com as pessoas, comecei, como dizia o meu avô, especular. E as pessoas falavam, não, porque lançamento não dá certo, porque os lançadores são nó cego e não sei o quê. Não, peguei um copywriter, era muito ruim. Não, peguei o gestor de tráfego, ele não sabia o que estava fazendo. Não. Eu sempre trabalhei naquela famosa história de você ter a responsabilidade por aquilo que você faz. E eu apliquei a mesma coisa que eu aplicava na aviação. Para você chegar a comandante, você não precisa dominar e ser perito em todas as áreas. Mas eu sou treinado para peso e balanceamento. Sou treinado para abastecimento da aeronave. Sou treinado para saber se o pneu está bom ou se o freio está bom. Sou treinado para olhar a turbina. Sou treinado para fazer teste da gasolina ou da querosene, que é em avião grande. Eu sou treinado para entender de pessoas para eu poder trabalhar com as comissárias, saber qual é a característica comportamental da comissária. Como que eu faço o que a gente chama em inglês de de-escalating, que é desescalar algo que está entrando nessa questão de inflamação, ou entre passageiro, ou entre os comissários, ou entre nós mesmos no cockpit. E aí eu falei, cara, eu vou fazer cursos nessa área para eu entender o que faz, afinal de contas, um copywriter. O que faz um cara que hoje a gente estava falando do Guto aqui, né? O cara que vai fazer a gestão aqui. Pô, eu poderia pegar alguém, eu treinar, ou eu mesmo ir ali dar play em tudo e vir aqui. Mas não é a mesma coisa. A pessoa está ali vendo ao vivo e a cores, monitorando, quanto que tá, tal. Eu não sabia que era assim. Hoje eu sei que, a gente está gravando com 3 câmeras aqui, cada câmera vai estar recebendo um input e o cara vai estar vendo que o meu microfone, às vezes eu aproximei um pouco mais aqui, eu voltei, ele vai dar a diferença. Então o cara está lá acompanhando, ele vai ter as trilhas sonoras, ele vai ter a progressão, ele vai ter o tempo, ele vai ter a luz, ele vai ter... E aí eu quis fazer isso. Convidei a família a participar disso, por quê? Porque na aviação eu ficava vendido, digamos assim, o que a escala mandava eu fazer.
Então a escala mandava, agora você não vai mais para Buenos Aires, você vai para Fortaleza. Não, agora você não vai mais ficar em casa. A gente precisou, amanhã era folga, a gente vai mandar você para algum lugar porque não tinha mais ninguém para fazer. Tem até um caso famoso na aviação que o cara fala, só tem você, comandante, só tem você, não tem mais ninguém para fazer o voo. Daí o cara saiu de férias e no outro dia ele ligou assim, cara, eu tô preocupado. Eu acho que eu não posso tirar férias. Ele falou, como assim? Você já tirou as férias? Como é que você não pode tirar férias? Ele pegou e falou assim, pô, passei o ano inteiro vocês falando, só tem você, só tem você. Tem certeza que a empresa não vai parar se eu tirar férias? Então ficou um negócio icônico essa questão. Sim. E aí o que a gente definiu entre família? Eu falei, cara, vocês podem até não querer usar isso como ganha-pão, mas é impreterível que cada um de vocês conheçam esse novo passo que a gente vai dar. E aí, dentro do NeuroAviator, surgiu a Decole Digital, que hoje é uma empresa especializada, não era para ser, mas se tornou uma empresa especializada em cobertura, em vídeos, em fotos, em criar uma fundamentação, tanto da parte de depoimento, quanto da parte de filmagens, quanto da parte de você criar um documentário, por exemplo, da tua empresa, contar todo o branding, criar a história de branding da tua empresa, mostrar o que a empresa faz. Porque eu percebi o seguinte, a galera falava, Moresco, ninguém sabe fazer isso aqui. E aí eu percebi, por exemplo, você vai aproximar de um helicóptero para fotografar, onde que você pode aproximar? Se você chegar muito perto do rotor e o rotor tiver, a hora que acabou de reduzir o motor, a hélice ela perde a precessão giroscópica e o rotor começa a flapear, como a gente chama esse rotor, essa asa que gira, ela vai baixar. Então, ela pode bater na pessoa. Então, não dá para você ficar como videomaker parado lá. Você não pode aproximar pela parte de trás, porque você tem o rotor de cauda. Tem alguns helicópteros que tem a saída da turbina embaixo, logo na saída do lado da cabine. A maioria é em cima, mas tem um específico que é ali. Tem aviões que tem a hélice na frente e outros que tem a hélice atrás. O que eu comecei a perceber? Que tinha um valor diferenciado. Performance de aeronave, tipo de aeronave, como que você fotografa, e aí eu juntei as duas coisas. Porque daí, coisas, por exemplo, que eu fui treinar a equipe que eu não percebia. A pessoa não sabe, tipo assim, por exemplo, nos primeiros cliques, a pessoa fazia aquele efeito, pô, usa uma lente de boa qualidade, uma lente clara e uma lente com uma boa abertura, pô, ou às vezes até a própria lente macro mesmo, né, para você fazer aquele efeito de pegar aqui em evidência e deixar a parte de trás desfocada, só que a pessoa não sabia o que ela ia mostrar. Então ela pegava e fazia uma foto, ficava legal, mas não era, pô, era isso aqui que eu queria mostrar. O que é interessante para quem é apaixonado pela aviação? Você quer ver como que é a alavanca do trem de pouso. Você quer ver a alavanca do flap, ou você quer ver como é que é o painel que liga e desliga o avião. E aí, isso eu vi que as pessoas não sabiam. Eu falei, não, então vamos juntar isso aqui e transformar num negócio especializado. E hoje, uma das coisas que eu tenho feito, assim como é para vocês no podcast, não é exatamente o meu ganha-pão, como tipo assim, eu fiz isso aqui para ser algo profissional meu. Mas foi um negócio gostoso que a família toda está curtindo e a gente começou a unir o útil ao agradável. Começou a produzir obra, e aí é o que tu deve estar vendo aqui, né? Para todo fotógrafo que eu conheço, pô, você fazer uma obra para a pessoa e falar assim, puta, eu dei um toque legal, que nem você mostrou uma foto ali no início, né? Pô, uma entrada aqui, uma fresta que pegou uma luz diferenciada. Pô, você mostrar pro cara. Ontem eu apresentei um projeto para uma empresa que contratou a gente. Cara, o cara era só... Você sabe quando você manda as fotos que não foi feito nada, você não passou pelo Lightroom, você não passou pelo Photoshop e tal. Só a coisa raw ali, literalmente só sem polir, sem nada, só juntou. Falei, a gente só juntou para você ter uma ideia de como que a gente ia fazer o storytelling. Cara, o cara parou assim e tal. Já ficou maluco. Aí no final ele falou assim, cara, emocionei com esse negócio, cara. Eu falei, não, mas nem teve toque edição, de copyright, nada, né? Não teve edição, não teve efeito nenhum. Então eu falei, cara, mas olha só, o jeito que o cara contou a história, de como ele percebeu a minha empresa, de como ele percebeu a qualidade dos meus funcionários, de como ele percebeu a qualidade da manutenção. Pô, até o voo ter sido numa área linda aqui de Santa Catarina, pô, que o cara gostou. Ele falou assim, coisas que nem eu percebi. Aí eu lembrei de uma coisa famosa. Quem é que foi? Agora eu não lembro. É um poeta famoso, acho que foi o Carlos Drummond de Andrade, que o amigo dele falou, Drummond, você é bom com as palavras aí? Eu preciso vender o meu sítio e essa porra de sítio não vende, cara. Faz um negócio aí pra mim pra eu poder. Ele falou, vendo o sítio aonde nasce o sol e toca a lagoa não sei o quê, e os pássaros cantam, e o rio não sei o quê, e aonde você pode ouvir e tal, e não sei o quê. Cara, curto. Coisa assim, uma copy
vamos dizer assim, que tenha dado 3 parágrafos. Aí entregou pra ele. Daí, sei lá, passou uns 3 meses, eles não se falavam mais. Ele, pô, cara, nem te perguntei, e nem tu vendeu o sítio. Como que eu vou vender o sítio, cara? Depois do jeito que tu falou, meu sítio, nem eu tinha percebido Eu vou que ficar com nascia o sol e que a lagoa e os pássaros e não sei o quê. Decidi não vender o sítio, mas fiquei com ele. Começou a ver valor naquilo. Então, por isso que eu falei pra você, quando você me convidou, eu falei assim, cara, eu vou só porque fotografia exponencial é algo realmente exponencial. É algo que você pode, em cada frame, como você falou, em cada clique, você pode capturar coisas assim que você nem imagina, que lá na frente eu vou falar, caramba. E hoje eu olho no digital, antigamente você ficava aquela coisa, né? 12, 24 posts, 36 posts, queimava metade, você não... Hoje, então, tipo, só eu devo ter quase 60 mil fotos. A última vez que eu olhei, tinha umas 40 e poucas mil fotos lá. Porque você vai, essa aqui eu gostei mais, porque você não quer deletar, né? Sim. E aí você começa a olhar, puta, às vezes você olha assim e fala, caramba, cara, olha isso aqui, olha que legal. Minha mãe... E o que é legal é que tu tem uma história daquilo ali. Totalmente. Entendeu? Que provavelmente aí a tua pergunta que tu me perguntou lá no começo, como é que a gente conheceu, o Guto agora vai explicar, porque provavelmente ele viu o teu Instagram, viu, né, Gutão? Como é que foi esse paralelo? Porque as imagens em si, elas contam uma história. Eu fotografei agora recentemente um grande amigo, um advogado, né, o Dr. Anderson, e já na segunda sessão de fotos, fui lá no escritório dele e tal, e eu fiz uma foto que... Ele já estava cansado, tinha passado a noite em claro, porque estava para ganhar o bebê. O que acontece muito, né? E aí ele ficou assim, cara, muito... cara, beleza, já estava cansado desse cara, eu só preciso de uma foto que eu coloquei a minha lente, que eu geralmente faço retrato, que é uma 135mm 2.0. Cara, aí eu cheguei e montei a foto e tal, e coloquei ele na mão na mesa, mão na poltrona, terno aberto, mão no bolso. Disse, cara, isso aqui tá representando um cara que amadureceu, um cara que vai ser pai, um cara que é responsável com o seu trabalho, que está pronto para atender o próximo cliente, que está aberto, com o terno aberto. Então, eu montei tudo aquilo ali na hora e depois eu expliquei para ele a foto pronta, né? Tá até uma das últimas fotos que eu publiquei. E ele, cara, mas... agora eu entendi por que dessa foto. E ele começou a trazer isso, né? E o Guto vai explicar, né? Como que te conheceu o trabalho. Eu fico intrigado, por quê? Porque várias pessoas chegaram e falaram assim, poxa, cara, você me passou essa imagem. Então é legal ele falar realmente, porque não era algo que eu estava me vendendo. A gente fala tanto do se vender sem se vender, que a pessoa vê a transparência daquilo que você faz. Sim. E tem dado muito mais resultado do que eu colocar anúncio. Olha, eu posso te ajudar nisso, naquilo. Olha, eu tenho um sítio onde exatamente, onde bate o sol na lagoa. Fala aí, Gutão. Ô, Fabrício, eu quero te agradecer pelo teu tempo, né, de qualidade aqui conosco, né? Mas foi através do nosso amigo LED. Cara, foi através do LED. Nunca ia imaginar. Cara, nunca ia imaginar. O grande aviador. Vou mandar um abraço pro LED. E, ô, Fabrício, vou convidar o LED para vir para cá, fazer um podcast conosco. E ele tava trazendo uma aeronave, acho que do Rio Grande do Sul para São Paulo. E aí ele parou aqui em Joinville. E aí te encontrou, acho que vocês se encontraram. Cara, e aí foi que doideira, foi isso mesmo. É. E aí foi justamente por causa desse encontro com o LED que eu falei dessa questão de você conhecer a dinâmica das aeronaves. Porque eu mesmo, com o costume de você escorregar por trás da asa para aproximar do piloto, eu quase que cometi um erro. Porque o avião que ele estava trazendo é um avião que é o Petrel. E ele é uma característica especial. Por ser anfíbio, a hélice fica atrás e não na frente. Então ali você tem que conhecer mais uma vez. Tanto que eu dei o treinamento, aquele dia eu estava fazendo algumas gravações no aeroporto, dei o treinamento para minha equipe. Eu falei, quando for o Petrel, você tem que ver que não se aplica você escorregar por trás. Tem até um vídeo no meu Instagram que eu aproximo pela frente, eu tô agachado do lado dele, porque é um avião bem baixo, justamente porque a asa é parte do anfíbio, né? Ele tem um lado ali, umas quilhas assim, que ele encosta na água na hora que pousa. E a barriga do avião, ele recolhe as rodas e daí a própria barriga do avião encosta. Então você tem que agachar bem, assim, porque o avião fica bem rente à água. E aí eu vi a comunicação de vocês ali e falei, cara, o Fabrício, vou pesquisar o Fabrício e tal, que eu conhecia o trabalho do LED. Aí entrei no teu Instagram e comecei a ver, cara, quanto conteúdo interessante, quantas pessoas a gente pode levar esse conteúdo também para outro nicho, porque eu acho que, eu acredito que nunca nenhum fotógrafo
teria a oportunidade de conhecer o Fabrício. Sim, tá louco? Cara, e pra mim foi excelente justamente por causa disso. Porque quando eu vi, eu falei, cara, fotografia exponencial. Vai ser legal eu falar o quanto eu vejo valor na fotografia. Porque até, talvez, né, eu não sei quantos de vocês são especializados, mas tem gente que, assim como eu, era audiência de canais como esse, mas não é formado em fotografia. E, na verdade, por que eu fui estudar fotografia? Porque o vídeo, ele nada mais é do que uma sequência de fotografias que nem eram feitos os primeiros cartoons, né, da Disney, né, que era aquela sequência de você passando várias coisas. Então, a grosso modo, por uma percepção humana, chegou-se à conclusão que 24 frames, né, 24 fotos colocadas uma atrás da outra vão gerar a naturalidade do movimento. Tanto que eu vejo muita gente falando, eu gravo com 60 frames para ficar mais fluido, mais tal. Criou-se esse conceito erroneamente, porque ainda hoje, pela neurociência, se ficar muito perfeito, o cérebro reconhece como fake. Então, eu, particularmente, eu não uso essa quantidade de frames, porque ele tem que dar. Quando você faz isso aqui com a mão, ele tem que ter esse efeito como se desse uma leve embaçada. Um borrão, e né? E é o que é a percepção do natural. E aí, poxa, que bacana isso, hein? Que bacana. Cara, o nosso papo tá bom demais, assim, porque se a gente pudesse ficar horas e horas aqui, eu acho que tem que ser a parte 1, né, Guto? De umas 10, talvez? Cara, o Fabrício tem que voltar aqui. Característica minha. Eu já teve 3 podcasts que eu gravei que ele falou, não, vamos esperar o resultado da audiência, mas aí a gente grava uma parte 2. Então já vou falar para você, se você curtiu, já aproveita e vai lá, eu quero ouvir, porque tem duas coisas pra gente falar. Tem a parte da volta ao mundo, né? Que a gente deu a volta ao mundo lá, a rota do círculo máximo, e a gente bateu 2 recordes mundiais, né? O de menor tempo e o de maior velocidade constante. Isso dentro de um avião executivo. E na época a gente estava comemorando os 50 anos da NASA, da Apollo 11, 500 anos da navegação de Fernão de Magalhães, que é onde surgiu aqui o Estreito de Magalhães, aqui no sul do Chile. Não, então, tá vendo? Ô, Gutão, o cara não é fácil, né? Ele gosta de desafios, né? Pô, cara. Ô, Fabrício, eu vou te propor um desafio agora. Agora vamos fazer a volta ao contrário agora? Fogo no parquinho, Fabrício. Seguinte, nós estamos localizados aqui na Pedra Branca, né? É um local estratégico para nós, porque ele fica bem próximo ao Aeroclube São José. E aí eu vou propor um segundo episódio no Aeroclube São José. Cara, você sabe que parece que é um negócio assim de realmente predisposição de alinhamento do universo, porque... Olha a lei da conspiração aí. Olha a lei da aproximação aí. O que acontece, cara? Eu sempre tentei olhar assim meio receoso essa questão da atração, mas acontece mesmo. Você vê justamente o meu primeiro emprego oficial. Eu tive primeiros empregos, mas assim que eu fui contratado como comandante responsável por uma aeronave da forma que eu acabei de discorrer aqui durante o podcast, foi justamente aqui no Pedra Branca que eu fui contratado por uma empresa aqui de Florianópolis, a Aeroconsult. Eu sou amigo dos diretores até hoje. Então, Gerson, Tarcísio, se vocês assistirem aqui, vamos mandar para falando que foi a primeira. São pessoas que vocês podem chamar, depois eu vou passar para vocês. Já tá intimado aí para vir no podcast aqui. Cara, porque eles são fantásticos. Eles podem falar sobre uma arte que foi aonde eu mais aprendi sobre fotografia, que foi no aerolevantamento fotográfico. Porque eu voava como comandante com um fotógrafo, e aí ele foi me explicando inúmeras coisas, a esteroscopia, a velocidade, superposição, que tem que ser de 30%, porque senão você não tem, a lateral tem que ser de 30%, a corrida ela tem que ser às vezes de 50%, dependendo do nível de detalhismos que você tem, e eles têm empresa até hoje aqui. Então foi no Pedra Branca que começou. Por isso que quando eu cheguei, eu falei, já cheguei, mas vou dar um pulo ali no Pedra Branca para ver, porque eu falei, eu quero ver. Eu fui justamente no Aeroclube. Falei, cara, eu queria ver como é que era, porque o meu primeiro emprego foi aqui. Tá lançado o desafio agora, hein, Fabrício? Que show, agora. Cara. Não, já pensou montar um podcast dentro de uma aeronave lá dentro? Eu já tô até vendo um cenário aqui, já meter umas luzes lá, fazer um negócio doido. Vamos fazer. Vamos fazer. Tá, Fabrício, fica o desafio aí, tá? No próximo, vamos ver se a gente faz dar certo o seguinte, então. Vamos lançar um segundo desafio. Esse já que diz que se você propaga para o universo, você atrai. Eu botei na cabeça que eu ia fazer o seguinte, que depois que eu transformasse tudo isso no empreendedorismo e começasse a ensinar as pessoas, eu falei, eu vou começar a ir nos podcasts e nas palestras e vou chegar de helicóptero.
E era para eu ter vindo de helicóptero hoje. Lembra que eu te falei? Só que estava nublado. Eu falei, então vamos torcer para que nesse dia o tempo esteja bom. Aí, já que é lá no Aeroclube mesmo, pronto. Agora já vamos acionar a galera aqui para a gente fazer um vídeo disso daí. Vou chegar de helicóptero no lugar para gravar o podcast. Ô, Fabrício, caramba. E aí é o seguinte, vamos propor pra gente gravar pelo menos uns 5 episódios lá. Com certeza. Vai ter que vir uma série aí. A gente pega vamos ver se o LED também tem uma agenda pra nós e os teus amigos aqui da aviação aqui do Aeroclube de São José. Vamos marcar os 5 episódios ali, com certeza, vai fazer uma grande diferença e as pessoas vão poder ver cada área. Eu sempre falo que eu atuei em todas as áreas da aviação, exceto a aviação agrícola, porque eu tinha que fazer uma escolha. Ou ia para IFR, que é o voo por instrumentos, né? Voar aeronaves que são orientadas por instrumentos, ou eu ia para aviação geral, que começaria pela agrícola, né? Que é uma área muito bacana. E aí, então, com isso, eu tenho contato com todas essas pessoas. Massa, é maravilhoso. Eu queria falar só um negócio antes de você partir para os finalmente, que é uma coisa para quem curtiu isso. Eu peguei lá de anos atrás, na Segunda Guerra, um grande as que tinha um grande resultado. Depois de todos os tiros, tudo que acontecia de errado com os aviões, o cara voltava justamente nessa condição IFR, na condição de voo, sem você ter referências visuais de como chegar. E eles criaram um negócio que é fantástico, chamado Back to Basics. Até hoje é válido no mundo todo e se consagrou na aviação. São 6 instrumentos, e esses 6 instrumentos são a referência que os melhores pilotos do mundo usam para conseguir chegar a qualquer lugar ou conseguir voltar para casa em segurança. Então lá você tem velocímetro, você tem o altímetro, você tem a atitude, você tem o giro direcional, que seria como se fosse a bússola, só que eletrônico, e o quanto você está subindo e o quanto que você está inclinando. Eu criei um programa chamado Atitude Pro. O programa Atitude Pro, ele é diluído, esse Back to Basics, só que não é só a linguagem para piloto, só para aviador. Está na bio do meu Instagram. Qualquer pessoa que queira adquirir o que um comandante tem, que é ter essa atitude proativa para você fazer aquilo que você quer fazer, para ter resultados, para chegar onde você quer chegar, eu coloquei as 6 indicadores de sucesso de um aviador na linguagem de desenvolvimento humano, com todo o toque de neurociência, de algo que eu estou estudando há 8 anos, para que você possa utilizar. Então, por exemplo, as pessoas falam assim, deixa que eu vou dar uma reduzida, eu vou dar uma parada para pensar. Não pare para pensar, porque quando eu falo de velocidade lá, por exemplo, eu falo que o que faz o avião verdadeiramente voar é o quadrado da velocidade, que é o que mais dá impacto no teu resultado. Então eu falo isso, faz ao contrário, faz como nós aviadores fazemos. Se a gente tem turbulência, se a gente tem um mau tempo, se a gente tem uma condição ruim, em vez de reduzir, a gente acelera. Você vai ficar menos tempo, você vai passar muito mais rápido por situações ruins. Então não reduza, senão você vai ficar naquela condição, vai entrar no conceito da depressão. Acelera, porque aí você vai chegar lá mais rápido. E se você parar e ficar pensando, pode gerar ansiedade também, que você não vai estar se deslocando. Você vai estar pensando como que seria do outro lado. Então só acelera. Passa por aqui. Para que você vai ficar sofrendo? Lembra da teoria do sofrimento e de você ter o sacrifício? É um sacrifício que você vai fazer. Vai bater, vai ser rapidinho, mas você passou o mais rápido possível por aquilo lá. Então tá disponível. Em resumo, é o que a gente costuma falar assim para alguns alunos. Se tá com medo, vai com medo mesmo. Pega e faz. Sabe, porque tem muita gente que tem medo de ir pra fotografia achando que... Vou te ser bem sério, eu tive um medo danado de vir pra cá. Abrindo agora o filtro aqui total, que eu não comentei isso com ninguém até hoje. Eu tinha um medo danado de vir pra cá, pra Pedra Branca, pra esse novo projeto, etc. Porque minha base, minha carteira de clientes estava toda em Floripa e as pessoas me conheciam. Eu falava pra Rúbia, né, pra minha esposa, amor, como é que as pessoas vão me conhecer? Como é que elas vão vir até aqui a Pedra Branca, passar toda a palhoça e tal? Eu comecei a colocar algumas barreiras e criar uma ansiedade, começou a dar alergia no corpo, porque assim, cara, a gente indo pra lá é a minha responsabilidade como um pai, como um marido e etc e tal. E eu disse, cara, como é que eu vou, né? Aí ela falou assim, cara, só vamos, sabe? Vamos acreditar que realmente isso pode mudar a nossa vida, que isso pode mudar a nossa mentalidade, talvez como pais, como ter mais responsabilidades e o projeto em si, que é o que a gente ama e a gente vive isso, que é a fotografia, pode dar muito certo. Cara, vou te falar que tô falando agora do avião, ele batendo, vou te falar que o primeiro mês não foi fácil, o segundo mês foi... Cara, mas o terceiro mês ele
parou e aí a gente começou a sair do avião, a gente começou a andar, a gente começou a, sabe, a coisa começou a fluir e tanto que o podcast em si, esse nosso projeto que a gente, né, a ideia sempre foi, a gente foi um entusiasta com isso daqui, a gente compartilhar essas experiências, compartilhar esse paralelo da aviação com a fotografia, esse paralelo da atitude pró que tu pode ter em qualquer lugar, como um piloto de avião, como um piloto de carro, como um fotógrafo, um videomaker, porque isso serve para qualquer coisa. E aí eu coloquei para mim assim, cara, eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo, porque lá no fundo, lá no fundo, algo me dizia que, cara, vai dar certo. Porque eu comecei a acreditar muito, e é aquela lei da atração. Eu comecei a trazer isso para minha família. Eu quero viver da foto, eu quero me aposentar com a fotografia. O podcast, a gente vê que é a nossa aposentadoria, a gente está vivendo isso lá na frente. Mas é algo que a gente tem a convicção que realmente, cara, não, eu vou nisso daqui, eu vou nessa frequência aqui, porque em algum momento isso vai dar certo pra gente também. Tanto que tem duas bases dentro da neurociência que eu ensino para as pessoas em relação ao medo. Você tem o medo instintivo e o medo aprendido. O medo instintivo é aquele medo natural, que é o nosso instinto de proteção. Uhum. Então, se você estiver próximo de um abismo, se você estiver em uma área onde você tenha animais, e isso vai te dar no inconsciente o que está gravado como sendo algo que pode ser uma ameaça, se confirmar uma ameaça real para você. Uhum. Mas para a gente, o maior problema que a gente tem hoje é o medo aprendido. Eu tive que me libertar de muito medo que a minha mãe colocou. Ai, cuidado que você vai sair. Não sobe aí que você vai cair. Não faz não sei o que você vai escortar. Não vai... Aí você deixa de fazer coisas e pega essa programação mental que é um medo aprendido. Uhum. Então, você falou no início, né, dessa questão programação CLT. Quando você fala para a pessoa fazer algo novo, investir, fazer algo, cara, nunca ninguém fez antes. Nossa, todo mundo está doido, está doido. Quando eu falei, eu vou sair da aviação, eu vou montar a NeuroAviator, vai ser a melhor empresa de treinamento, inclusive no próximo. Com certeza vai ter próximo, porque a gente vai falar sobre a leitura das microexpressões faciais. Então, hoje, o meu trabalho de mestrado é justamente a influência das emoções na tomada de decisão dos pilotos de linha aérea. Porque essas microexpressões, que está no Divertidamente 2, já tem uma hora que aparece eles falando de microexpressão. Peraí, olha lá. Daí aparece ela assim, ó. Ó, ela fez assim, ela fez assim. Significa que ela está escondendo isso. Que ela tem uma verdade, que ela tem uma mentira. Que ela sabe o que é o mais doido? Dan Ariely é um cara que fala, nós somos seres irracionais. Então você esconde de você mesmo os teus maiores medos. Por que fazer esse mapeamento? Porque às vezes você vai falar, não, eu estava tranquilo, eu não estava com medo. Daí quando olha, você vai falar assim, nossa, mas você estava com medo, você estava tenso, você estava... E às vezes o outro vai estar fazendo a mesma coisa e vai estar com alegria. Tanto que a gente está aqui, você viu, está divertido, está bacana. Tem gente que se parar na frente do microfone, então, a pessoa vai estar com medo, vai estar apreensiva, vai estar... É a condição de cada um. Fabrício, cara, o papo tá ótimo, irmão. Pô, eu não quero terminar, cara. Não quero. Mas sei que você tenha. Mas, enfim, a gente precisa dar um desfecho para isso daqui. E cara, 3 perguntas bate-pronto pra gente poder fechar esse nosso episódio, que tá maravilhoso demais. Qual que foi o momento mais difícil ou que marcou a tua vida, pessoal ou profissional, que tu se sentiu assim, cara... Por pouco. Isso foi muito difícil. Cara, o momento mais difícil que eu tive foi justamente eu tomar a decisão de abrir mão de 33 anos na aviação, muito bem voados, muito bem vividos, e eu falar, eu vou dar um break, que a minha ideia era fazer um break curto, como se fosse o famoso sabático, e aí entra o que eu acabei de falar do medo aprendido. Tipo, eu tinha certeza que ia dar certo, eu tinha certeza que era o que a gente queria fazer, esse projeto familiar, e o NeuroAviator acontecer para conseguir comprovar cientificamente e levar para as pessoas que a gente tem influência das emoções. Que a maior parte das nossas decisões, na verdade, quase 90% das nossas decisões, elas são emocionais, justificadas depois pelo consciente, pelo racional, pelo analítico. Uhum. E aí, cara, eu mesmo meio que travei ali. Eu falei, cara, eu tenho que bater o martelo agora. E aí, cara, ficar sem voar, ficar sem estar lá, cara, tanto que eu engordei, não é desculpa, não. Depois eu fui ver, eu falei, cara, como é que pode? Eu tô fazendo, teoricamente, a coisa certa e tô ganhando peso. É uma das defesas que você tem, porque o teu inconsciente fala assim, você não tá trabalhando. Você tá criando um negócio que não existe. Da onde que vai entrar a grana? Da onde que vai pagar as contas? Da onde que esse negócio vai dar certo?
o coisa começa a criar, o corpo tecido começa a de rezar, pouso aqui. começa a criar reserva. Eu vou dizer, cara, vai se lascar. E aí, cara, eu comecei a usar tudo que tinha de técnica que eu tinha ouvido. Cara, não, mentaliza isso, faz aquilo. Cara, quando entra cortisol, entra adrenalina, esse negócio de acordar à noite, também é outra coisa que pode ser influência de coisas psicoativas, como café, como coisas assim, mas tem muito a ver com essa questão, sabe? De você entrar na preocupação e às vezes você começa a produzir cortisol antes da hora, adrenalina antes da hora, ver se acordar no horário que seria o natural do corpo, próximo do nascer do sol, você tá lá 1, 2 horas da manhã acordando, você nem sabe o porquê. E às vezes você nem tá em ansiedade, mas sim. O excesso desses hormônios. Então isso para mim foi o mais difícil, tanto que eu falo até hoje para as pessoas, cara, eu vim para o empreendedorismo e vir para o digital foi a coisa que mais me gerou medo e que eu tive que enfrentar. E as pessoas perguntam, eu vou voar? E eu falei, não, cara, isso eu fui treinado a vida inteira. Até hoje, para mim, é mais tranquilo. Fogo no motor, despressurização, parada de motor. E os caras falam, não, você fala isso figurativamente. Eu falei, não, velho, toda vez que eu tô em treinamento simulador, eu já sei o que tem que fazer. Eu já sei qual é a reação, eu já sei o que vai acontecer. E também já sei que na indústria aeronáutica tudo isso já foi treinado por alguém inúmeras vezes antes de dizer tá aqui, tá pronto, funciona. Então só basta você fazer. Por isso que eu falei, é processual e pode ser treinado. E a nossa vida também. Qual que é a tua dúvida atual, de forma geral, assim, que tu, tipo, cara, tu se pergunta, tu se questiona, e tu ainda não encontrou uma resposta? Cara, essa foi a melhor pergunta que eu acho que eu já ouvi em todo esse tempo, não só em podcasts, mas em bate-papo com as pessoas. E às vezes as pessoas acham, poxa, mas você sempre foi um cara otimista, agora você tá pessimista. Vou usar uma frase célebre muito antiga, que é aquela frase, tudo que sei é que nada sei. A minha maior dúvida é o seguinte, ainda que eu venda isso, e não é uma venda, não é uma mentira o que eu estou vendendo, que você pode mudar, que você pode treinar, que você pode mudar o comportamento, que você pode, através de mentalização, visualização, inúmeras técnicas, você pode transformar a maneira que você faz. Eu tenho uma dúvida que é a coisa que mais rebomba na minha cabeça assim, e fica ressonando para eu entender, cara, até que ponto a lei da atração ela realmente é real? Até que ponto uma coisa que eu falo, daí é eu que falo, não é que eu que criei. A física quântica já existe há bastante tempo, mas eu criei essa questão da lei da propagação. Por quê? Porque a vida inteira eu trabalhei com propagar energia ou reter energia. Então, para mim, é lei da propagação. Daí eu penso assim, até que ponto, se eu falar que é propagação e não a atração, é a realidade? Porque isso já está comprovado. A microvibração que você gera, ela gera uma vibração subatômica e ela propaga de forma quântica e alcança as outras pessoas. Então, isso é a minha dúvida hoje. Até quanto nós interferimos realmente no nosso destino e até quanto a gente propaga e isso ressona e volta para a gente, ou até que ponto a gente atrai com... Então, esse está sendo o maior desafio meu para poder dizer, através da neurociência eu cheguei a esse... Espero que eu chegue e eu possa dividir com vocês aí no futuro. Cara, última pergunta aqui pra gente fechar essa conta. A gente sabe que a maior certeza que a gente tem é da morte. Que um momento a gente vai passar, a gente vai faltar aqui. Só que esse vídeo não vai morrer. Esse episódio não vai morrer. Ele vai ficar eternizado aqui para ser revisto várias e várias vezes. A não ser que ninguém desliga o disjuntor do YouTube, né? Aí a gente tem um acesso lá, né? Mas... o que o Fabrício, que passou nessa terra, deixa de mensagem para essa geração que está vindo? Quais são as tuas últimas palavras? Qual que é o teu epitáfio? Cara, o meu epitáfio é justamente, parece até que foi combinado isso, né, cara, as perguntas que você está fazendo, porque é uma das coisas que pouco tempo atrás que eu fui aprender. Inclusive um amigo meu criou um programa chamado Legatum, que é para justamente você captar tudo isso que a gente fala, transformar num programa de inteligência artificial, mas ser alimentado para você deixar tudo aquilo que você acredita, porque no futuro alguém possa acessar. É um negócio parecido com Jetsons. Então, o meu epitáfio seria justamente isso. Faça tudo o que tiver ao teu alcance para você conseguir comunicar aquilo que você verdadeiramente acredita. E é o que eu estou fazendo hoje, porque é a única maneira de você permanecer vivo. Realmente, como você falou, a gente vai em algum momento desconectar, puxar o break, como a gente chama na aviação, ou vai desligar, ou vai fazer um shut-off, um shutdown, e apagou. Um monte de gente para se perguntar, e você sabia que uma das perguntas as pessoas mais se fazem? Elas querem saber o que vai acontecer depois. Cara, eu vivo o que é o agora.
Eu tenho certeza que se eu fizer um trabalho bom e descobrir coisas que podem mudar a vida de pessoas e que vão ajudar pessoas, é o único jeito de eu viver a vida eterna. E eu não estou querendo discutir aqui a questão do que é bíblico, o que não é. Eu só estou dizendo da minha visão do que você pode fazer. E aí você vai eternizar aquilo que você acredita. Então, se eu conseguir trabalhar isso das emoções, se eu conseguir fazer com que as pessoas se percebam melhor, que as pessoas possam ser treinadas, se permitam ser treinadas e isso mude a vida das pessoas, é a maneira que eu vou eternizar. Agora, como que vai ser lá na frente, se a gente vai, se a gente volta, o que vai ser, não é uma área que é uma área de preocupação minha. Eu estou tão tranquilo que eu só preciso viver e fazer o que precisa ser feito, que realmente isso é o que eu vejo que vai fazer a diferença na vida das pessoas. E é por isso que a gente está aqui. De alguma forma, conseguir trazer, através da experiência de vida, o que eu fiz, o que um outro fez, e a pessoa tomar uma decisão. Quero usar isso como referência ou isso aqui para mim não é. Para refinar isso, eu vou falar o que um comandante falava para mim no passado. As pessoas falam que existem comandantes bons e comandantes ruins. Todos os comandantes são bons, porque você vai analisar todos eles e vai falar assim, cara, isso aqui que esse cara me ensinou é top, eu vou aplicar na minha vida. Putz, isso aqui que esse cara fez, cara, eu jamais faria. Você vai colocar na tua carreira e vai falar, isso aqui eu já vi, não deu certo, eu não vou fazer. Então tudo isso vai ser um aprendizado. E da minha parte, essa é a tranquilidade que eu trago, cara. Tem uma grande pesquisadora, chama Brené Brown. Ela fala sobre você ter, não a humildade, mas você ter como é que é o nome que ela chama? É você ser vulnerabilidade, você exercitar a vulnerabilidade. É o que eu estou vivendo hoje ao vivo e a cores. Se eu errei, se eu não sei, não tenho compromisso com o erro, eu falo, eu aprendo com aquilo, eu vou seguindo, eu vou renovando. E quem olhar vai falar assim, pô, mas o cara cometeu uma puta cagada aqui, que top. Você pode ver e decide, isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço. Então... Cara, ô Gutão, sensacional, né, mano? Eu tô até assim, cara, pô, que doutorado a gente teve hoje aqui, irmão. Eu falei pra ti, cara, eu ainda vou ser aviador, tá? E tem um detalhe, tá? O Gutão, ele é um sonho, né? A gente sempre passa aqui pelo Aeroclube pra ir embora aqui e tal. E ele teve um dia que a gente parou o carro pra ver o avião aqui decolar. E ele, né, Gutão? Ele tá falando Cuidado, assim... é assim que começa. Até o aerococcus pica você e daí aí já era, cara. Não, mas eu acho que hoje foi um episódio que marcou aí a vida do Guto também. Marcou a nossa vida, obviamente, né? Não, sim, sem palavras. Tipo assim, o aprendizado que a gente tá tendo aqui, cara, é ímpar, tá? Fabrício, eu fico grato pelo teu tempo aqui conosco. E eu falei desde o começo do ano, eu falei, ô Thiago, tu montou um podcast bem estratégico pra mim, né? Pra me instigar, né? Toda hora que eu passo ali, eu vejo aqueles aviões ali. Cara, eu vou fazer ainda isso, tá? A gente ainda vai ter essa ponte aérea Santa Catarina, São Paulo, pra fazer podcast lá, pra se for podcast uma coisa aqui. que eu vou ser parceiraço de vocês, se vocês quiserem fazer, já que você falou de criar alguma sequência de episódios, sei lá, tantos episódios contando o real da aviação, é uma das coisas que eu sempre pensei em fazer e talvez a gente esteja num excelente momento para fazer isso. É passar para as pessoas a realidade da aviação. E elas decidem se aquilo é bom ou é ruim. Porque a pessoa vê só o glamour da aviação, né? Pensa que são só hotéis bons, que é só voar, que é tudo bacana. Mas tem uma parte ali que é uma parte que você vai ter que colocar ou sofrimento, volta a mesma coisa. Ou sacrifício ou sofrimento para você aprender e fazer o que precisa ser feito. Então é bacana passar isso. E daí a pessoa vai ver algo único. Sim. É algo que não tem por aí. A pessoa fala, é massa, é legal, é bacana. Tem um monte de coisa de perrengue no meio do caminho, igual vocês já devem ter visto em Netflix aí, né? História de jogador de futebol, história de pessoas que eram da área da fotografia, né? Como é que é de atriz, modelo fotográfico, né? O quanto as pessoas sofrem. Então você tem que decidir, vai ser sofrimento ou vai ser o sacrifício para chegar lá onde... Cara, tá lançado aí mais um desafio. Agora eu vou lançar um desafio para vocês. A gente vai criar uma minissérie. Vamos criar uma minissérie e vamos batalhar pra botar isso no Netflix aí, dar algum jeito pra galera ver... Essa aí ver essa realidade, entendeu? Porque eu acho que isso é muito bem colocado, né? Que a gente só vê esse glamour. É a mesma coisa assim, ver o glamour da foto, ver o glamour da moda. Mas ninguém sabe o perrengue que ninguém sabe o sacrifício, né, que foi feito, a abdicação de tempo de família, a abdicação de tempo de qualidade, de saúde, às vezes até, porque se coloca em situações de extrema, né? E, cara, esse podcast aqui, esse episódio aqui foi marcante, hein? Esse episódio é desafiador, né? Pra todo mundo, né? Emblemático. E pra você que tá em casa também, que tá assistindo esse podcast, tem algum desafio na sua vida, tá?
Deixa aí nos comentários. Deixa aí nos comentários aí pra gente ver. Responder. Fabrício, cara, mano. Cara, foi top demais, cara. Top velho. demais, Poxa, demais mesmo, cara. Obrigado, valeu. Obrigado aí pela tua disponibilidade. Obrigado por tanta entrega, tanta verdade que tu colocou aqui pra nós hoje, que nos faz abrir. Claro, tu trouxe o mundo da aviação e comparado, né, a várias coisas da nossa vida e que isso a gente pode também abrir os nossos olhos para dentro da fotografia, cara. Então, obviamente que tu também não vai embora daqui sem uma lembrança do nosso artista. Caramba, tem isso, eu falei brincando e na verdade teve mesmo, mano. É a lei da atração. É a lei da atração. Aí. Nossa, cara, olha aqui, isso daí sabe o que se chama? A lei da atração. Pô, cara, tu tava desejando e recebeu aí, olha aí. Olha só. Totalmente peça exclusiva. Olha que maravilha. Feita aí pelo nosso artista, futuro aviador aí. E é bom mesmo, hein? Cara, obrigado, tá? Que top. Obrigado mesmo. Excelente. Eu vou pedir só uma gentileza. Deixa eu só tirar daqui para não ficar na frente da... Vou pedir só uma gentileza. Eu sei que você vai deixar depois aí Instagram, YouTube, tudo. Uhum. Todas as minhas redes são Fabrício Moresco, tudo junto, sem ponto. Mas eu queria pedir para você, para a audiência, para você que está me ouvindo aqui, para que, aproveitando que é um movimento aqui multicultural, mais do que nunca, porque a maioria dos podcasts que eu participei foi da área da aviação. Uhum. Então você que está buscando e está ouvindo várias outras pessoas, manda realmente comentário, fala o que você gostaria de ouvir, o que você gostaria de saber. E se for através do meu Instagram, manda lá também pergunta o que você quer saber mais, o que te atraiu mais nisso, para a gente também ter um feedback do que a gente dá nos próximos episódios ou até nas próximas conversas, né? O que as pessoas gostaram mais. Fabrício, obrigado, cara. Obrigado, satisfação. Mesmo. E com certeza vai ser o primeiro de muitos aí, de encontros. Foi fantástico, eu falo, foi muito bom mesmo. Muito bem, gente. Esse foi mais um episódio aqui do nosso podcast da Fotografia Exponencial, um lugar onde a gente recebe à mesa os nossos amigos, pessoas queridas, pessoas que a gente admira, que tem um carinho e que com certeza elas agregam para o nosso mercado, para o nosso trabalho. E se você que assistiu até agora, para comprovar que você assistiu, você vai escrever aqui nos comentários a palavra voar. Porque tem tudo a ver com esse episódio aqui, que a gente voou, cara, o mundo inteiro aqui de várias possibilidades, desde o medo, desde o sacrifício, do sofrimento. Então vale a pena você rever e assistir várias vezes esse episódio e compartilhar aí com seus amigos. Então, para isso, deixa o seu like, ative os sininhos para receber as notificações dos próximos episódios e eu te vejo na próxima.